Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 11 e o nosso tema é orgulho e inveja. Irmãos, esse é um tema muito recorrente nos nossos dias. Nós vemos que as pessoas, infelizmente, são orgulhosas, são invejosas, mas é o tipo do pecado envergonhado, né? Nós vemos que ninguém admite que é orgulhoso, ninguém admite que é invejoso. Nós vamos ver nessa lição algumas das características que expressam que a pessoa é uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa invejosa. No nosso texto do dia que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, toda pessoa que é soberba, ou seja, a falta de humildade, ela tem esse espírito de altivez, e toda altivez que se acha melhor que as outras pessoas, que se sente melhor que todo mundo, precede o quê? Precede a ruína, porque a pessoa acaba caindo nesse próprio laço. Quem foi o primeiro soberbo, quem foi o primeiro orgulhoso que existiu, meus irmãos? Foi o próprio Satanás. Ele se achou no direito de ser maior do que Deus, soberba, falta de humildade, e nós vemos que ele foi expulso do céu. Claro, meus irmãos, hoje em dia ele tem colocado esse sentimento sorrateiro no corações dos homens. E os homens, infelizmente, achando que é melhor, achando que pode, acaba cometendo coisas terríveis. Aqui no nosso texto bíblico que está em Provérbios 16, do 16 ao 20, diz assim: quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Irmãos, quem tem sabedoria, é claro que todos nós estamos sujeitos a nos sentir melhores que outras pessoas, a sentir que a nossa vida é querer desejar aquilo que a outra pessoa tem. Então nós vemos que não querer que a pessoa tenha, então nós vamos ver que esse tipo de coisa está nos assolando nos nossos dias, infelizmente. Mas quando a pessoa tem sabedoria, ela sabe lidar com esse tipo de sentimento, porque esse sentimento, meus irmãos, pode vir na vida de todos nós. Mas a pessoa que tem sabedoria, ela consegue lidar com isso, ela consegue lidar com essas situações. E aqui em Gênesis, quando nós vemos o pecado de Caim, Caim teve inveja, Caim até se achou soberbo relacionado ao seu irmão. Deus, ele aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o sacrifício de Caim. Então nós vemos que o que acontece? Ele ficou irado e a sua ira o levou à ruína. Mas por quê? Se ele ficou irado, ele deveria ter procurado fazer o quê? Fazer melhor, mas não buscou fazer melhor, e sim matar o seu irmão. Aqui na nossa introdução diz assim: o orgulho e a inveja são dois termos diretamente relacionados ao poder. Provérbios, um dos livros sapienciais ou de sabedoria, aborda o perigo da opção de uma vida orgulhosa e individualista. O poeta recomenda privilegiar uma vida simples e humilde. Irmãos, mesmo aqueles que, mas então quer dizer que uma vida simples e humilde é não ter dinheiro, é não ter condições financeiras. Nada disso. Por quê? Porque pessoas pobres também estão orgulhosas, pessoas pobres também são soberbas. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tem uma vida, vamos dizer assim, que tem uma vida financeira abastada, ela não tem esse tipo de sentimento. E muitas vezes tem. Então, dependendo do que a pessoa ela é, dependendo do que a pessoa trata com aquilo que ela tem, é aquilo que ela vai ser, é aquilo que ela vai achar de si mesma. Então é da forma que ela vai ver o mundo. Então nós vemos que nessa questão aqui de orgulho, de soberba, às vezes a pessoa não tem nada e o pouco que tem se acha no direito de se achar melhor do que o outro. E no entanto nós vemos que todos nós somos iguais diante de Deus. A gente não pode medir a nossa vida pelo que nós temos na parte financeira, e também não pode medir a nossa vida pelas oportunidades que nós temos. Nós temos a oportunidade de sermos crentes, glória a Deus, aleluia, e nós abraçamos essa condição. Agora, as pessoas que não abraçam, nós não somos melhores do que elas. Somos todos iguais diante dos olhos de Deus. Aqui, no tópico 1, o poder destrutivo do orgulho. A sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Como nós já falamos, irmãos, infelizmente os homens hoje têm se orgulhado muito. O orgulho tem imperado dentro das igrejas. É uma coisa assim fora do comum.
Então nós vemos que as pessoas, esse sentimento, não, eu sou humilde, eu sou, que é humilde nada, a pessoa se acha melhor que a outra, a pessoa quer ser melhor que a outra, acha que tem mais conhecimento do que as outras. Então nós vemos que esse tipo de sentimento dá o direito, como ela se acha que ela é melhor que as outras, que ela conhece mais, que ela tem mais recursos financeiros, ela se acha no direito de fazer aquilo que ela quer e até transgredindo a palavra de Deus. Até transgredindo a palavra de Deus. Estou bebendo um pouquinho de água, meus irmãos, porque a minha garganta está ficando muito seca. Então, transgredindo a palavra de Deus. E se acha no direito de estar acima daquilo que Deus criou, daquilo que Deus mandou, daquilo que Deus fez, para que nós pudéssemos exercer como regra de fé e, claro, regra de vida. Então, a pessoa se acha no direito. Mas como reverter essa questão? Sendo sábio, sabendo lidar com esse tipo de sentimento, sabendo lidar com esse tipo de situação. Claro, meus irmãos, isso nós vamos ser tentados a fazer isso, nós vamos ser tentados, mesmo numa situação muito difícil, a gente ser tentado a querer se achar melhor que o outro. Quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa está numa prova terrível e fala, nossa, eu tenho muita fé em Deus, por isso que Deus me dá essa prova tão terrível. Irmãos, até na prova, às vezes as pessoas se acham melhor do que as outras. Até nas dificuldades, as pessoas não são humildes, se acham melhores do que as outras. Então veja que da forma que nós temos que tratar isso é o quê? É com sabedoria. Desculpa. É com sabedoria. Nós temos que tratar a nossa vida com sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para lidar com os nossos sentimentos, para lidar com as nossas emoções, para não fazer com que esse sentimento venha desaflorar uma soberba, um orgulho, para que vai prejudicar a nossa vida, vai prejudicar a nossa comunhão com Deus. Aqui na parte 2, o orgulho precede a ruína e precede mesmo. Quando alguém acha que é melhor que o outro, quando alguém acha que pode fazer e nada vai acontecer com a vida dela, o fim é a ruína. Por quê? Porque a pessoa vai fazer coisas que não convém, coisas que vai além daquilo que está escrito. Então a pessoa se acha no direito que pode, não, eu posso fazer, porque eu sou melhor, porque eu sou o pastor da igreja, porque eu sou o ministro fulano de tal, porque eu sou o líder, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí, meus irmãos, o que acontece? Acaba acontecendo a ruína. Então nós vemos cidades como no livro de Obadias, nós vemos a cidade de Edom. A cidade de Edom era uma cidade fortificada, era uma cidade muito bem localizada, ficava nas montanhas, ficava num desfiladeiro de montanhas. O que aconteceu? Ela se achava que podia rir dos hebreus ou dos judeus quando estavam sendo atacados pelos seus inimigos. E quando as pessoas até fugiam para pedir abrigo lá, ou eles matavam ou entregavam para os seus inimigos. Mas, na sua soberba, eles achavam que nada aconteceria com eles, que nada haveria de vir contra a vida deles. Mas aconteceu que eles tiveram a ruína, invadiram, destruíram e nunca mais nós vemos a civilização dos edomitas. Nunca mais nós ficamos sabendo da civilização de Edom, dos edomitas, ou chamado os vermelhos. Então veja que tudo isso, meus irmãos, as pessoas se acham melhores. Quer ver uma coisa? Hoje, o jovem, ele estuda e começa a se achar intelectual. Estou na faculdade, estou aprendendo marxismo, estou aprendendo os filósofos, nossa, eu sou intelectual, agora não acredito mais em Deus. Que coisa! Deus deu a oportunidade para ele conhecer, para ter uma visão, e agora para ter uma cultura, para ter uma inteligência, e agora ele se acha melhor do que os crentes, se acha melhor do que seus pais, se acha melhor do que o pastor da igreja. Irmãos, sem contar que essa grade acadêmica nas faculdades, principalmente no Brasil, que só trata disso, que só trata dessas coisas, dessas filosofias, sociologia, irmãos, infelizmente isso é para manipular o jovem. E o jovem é facilmente manipulado, não somente no Brasil, mas em outros lugares do mundo. E hoje em dia os jovens, o universitário,
Ele sai da faculdade achando que é o superstar, que é o homem preparado, que eu já conheço, que eu sei, que o pastor da minha igreja, o pastor da igreja não é um pastor muito conhecedor, muito inteligente, mas é um homem cheio de Deus e ele se acha melhor do que todos. Ele acha melhor do que todo mundo. Então, jovem, tome cuidado com isso. Porque o orgulho precede a ruína. Porque a pessoa começa a se achar mais do que Deus. Começa a se achar que Deus não existe. É que na faculdade eles falaram da teoria da evolução. E que realmente é verdade. Porque os estudos, irmãos, vamos tomar cuidado com isso. A sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz bem-aventurança. O acesso à educação na antiguidade era para poucos privilegiados. No entanto, na época da organização tribal, em que os clãs tinham prioridade à sabedoria popular, era algo compartilhado no ambiente familiar. O conselho dos ambientes urbanos ou sabedoria dos anciões nos lugares do garejo constituíam outro contexto de compartilhamento de sabedoria. A sabedoria era uma fonte das 3 principais fontes da revelação divina. Minha garganta está muito seca. Era uma das principais fontes de revelação divina. A poesia hebraica tinha um papel na literatura e crença de Israel. A sabedoria, meus irmãos, produz bem-aventurança, mas veja bem uma coisa, uma sabedoria boa, uma sabedoria saudável, não é aquela que faz bem para si somente, é que faz bem mais para os outros, que vai trazer o quê? Crescimento para o reino de Deus. Então veja que ter sabedoria não quer dizer que nós somos melhores do que outras pessoas, quer dizer que nós tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de ajudar o quê? Os outros. Aqui está falando de pessoas que tiveram acesso à sabedoria, acesso ao conhecimento, pessoas que se assentavam para ouvir os anciões falando acerca das coisas para poder adquirir conhecimento e com isso vindo a sabedoria para saber lidar com as coisas, para saber filtrar as informações. Mas a sabedoria boa não é aquela que faz bem para si, mais para si, é aquela que faz bem para os outros, porque além de fazer bem para si mesmo, vai ser muito usada para muito mais pessoas, porque nós somos apenas uma pessoa, você é apenas um, eu sou apenas um. Mas se nós tivermos sabedoria, vai alcançar quantas pessoas? Então veja que nós temos que usar a sabedoria e deixar esse tipo de sentimento de lado para quê? Para alcançar outras pessoas. Agora aqui no tópico 2 é um tema muito interessante, o poder destrutivo da inveja. A inveja é uma das paixões da natureza humana. Irmãos, é muito interessante que as pessoas têm inveja, não é da pessoa que está em outro país, não é do estudante que passou na faculdade em Harvard, que está em outro, não é do americano que passou em Harvard, não é do bilionário que está na revista Forbes. Não é esse que as pessoas têm inveja. A pessoa tem inveja do vizinho, a pessoa tem inveja do amigo da escola, a pessoa tem inveja do irmão da igreja, a pessoa tem inveja das pessoas próximas, né? E veja que a pessoa não tem inveja do bilhão que o outro conseguiu, que ela nem conhece da revista Forbes. Não, ela tem inveja muitas vezes do carro que o vizinho comprou, do carro que o irmão da igreja comprou, do emprego que o irmão da igreja conseguiu. Então a inveja é um sentimento que nós temos muitas das vezes das pessoas mais próximas, das pessoas mais chegadas, das pessoas que estão no nosso hall do dia a dia. Então é isso que acaba atraindo a inveja. Mas a inveja em si é uma coisa muito terrível. Por quê? Porque ela acaba, meus irmãos, deformando a pessoa. A pessoa fica com inveja. A pessoa fica com uma inveja tão grande que ela não consegue nem raciocinar direito. Ela quer de todo o jeito que a outra pessoa não tenha. Porque cobiçar é querer ter o que a outra pessoa tem. Inveja não é querer que a outra pessoa não tenha, que a outra pessoa se prejudique. Então veja que a palavra inveja é formada pelos étimos latinos dentro de videre, olhar, que indica o olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. O invejoso vive em função do que o outro tem. Não importa que ele não tenha um objeto desejado, desde que o outro também não possua. Então veja que hoje, infelizmente, as redes sociais, as pessoas, irmãos, olha, sinceramente, vou ser sincero com os irmãos.
As pessoas têm Facebook, têm redes sociais e ficam colocando toda a sua vida nas redes sociais. Ah, as pessoas têm inveja de mim, as pessoas têm inveja, mas você fica colocando tudo. Come um prato de comida, tira a foto e põe lá no Instagram, põe lá no Facebook. Vai fazer uma viagem, parece que a pessoa tem necessidade que as outras, vamos dizer assim, vejam ela. Irmãos, hoje a gente fica dando a nossa privacidade. Hoje, na verdade, a gente não queremos privacidade. Quando as pessoas se mexem na nossa vida ou comentam algo sobre nós, que nós não gostamos do comentário, a gente fala, tem inveja de mim, mas nós acabamos provocando certas coisas. Quer ver uma coisa? Deus tem te abençoado, Deus está te abençoando, você tem que ter a oportunidade de viajar, de ter alguma coisa ou outra, e fica postando, provocando. Claro, se você comprar um carro novo, for para a igreja, for para qualquer lugar, você tem que usar. Mas não ficar colocando isso, mas eu estou colocando porque a bênção que Deus me deu. Irmão, será que é isso mesmo? Será que às vezes a gente não conquista coisas para mostrar que nós temos para as outras pessoas, para instigar esse tipo de sentimento? Então veja que além de nós, muitas das vezes, temos essa questão de ter inveja dos outros, nós podemos também estar provocando, de repente, um irmão que está numa fase difícil. Aí a irmã comprou uma bolsa nova. Nossa, você viu a bolsa que eu comprei? Paguei R$ 500 nessa bolsa, e a irmã ali passando por uma dificuldade. Então fica claro, a irmã que está lá, às vezes a pessoa, mas ela tem inveja de mim, mas a pessoa está provocando esse tipo de sentimento, mesmo que ela não tenha, porque às vezes a gente acha que todo mundo tem inveja da gente, mas ninguém está tendo inveja de a gente coisa nenhuma, é coisa da nossa cabeça, que nós muitas vezes queremos instigar nas outras pessoas. Mas aqui é uma das paixões, como está aqui no nosso título, uma das paixões da natureza humana. O ser humano ele tem que tomar cuidado para não ter inveja do outro, para não querer para não querer desejar que o outro não tenha. E aqui no 2 aqui, Caim se entristece com a aprovação de Abel. Ao invés de ele ficar triste por Deus não ter recebido a sua oferta e melhorado a sua condição, ele ficou com inveja que o irmão, que Deus recebeu o quê? A oferta do irmão. Isso é inveja. Ele ficou morrendo de inveja que Deus recebeu do irmão e não recebeu a dele. Em vez de ele procurar melhorar a condição dele, não. Ele ficou desejando que Deus não recebesse a do irmão. Então, meus irmãos, a inveja também é isso. É algo que nós muitas vezes desejamos. Às vezes a pessoa consegue algo melhor e ficamos falando, nossa, tomara que não dê certo. Tomara que isso não vá para frente. Tomara isso. E a pessoa dentro de si está desejando que a outra fique na pior. Por isso que na Bíblia diz, Jesus, né, se eu não me engano, Jesus falando, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Jesus fala o quê? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas nós vemos hoje que está mais fácil hoje as pessoas chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque se alegrar com as outras pessoas, meus irmãos, é tão difícil. Você vê o irmão lá com a bênção, ser sincero em dizer que Deus abençoe a sua vida. Mesmo que a gente vai passando uma situação difícil, que Deus continue te ajudando. Mas muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, porque no nosso interior a gente quer que ele se dê mal, a gente está morrendo de inveja. Queria que ele não tivesse nada daquilo. Se eu não tenho, ele também não pode ter. Na parte 3 aqui, Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Então aqui, nós vemos falando ainda da oferta de Caim e Abel, Deus viu a motivação. Qual foi a motivação da oferta de Abel? Foi entregar para Deus o melhor, sem esperar nada em troca. Caim entregou algo de qualquer jeito, mas Abel não instigou nada em Caim. Abel fez de coração aberto para agradecer a Deus, mas instigou não, quem instigou no coração de Caim a inveja foi ele mesmo, e Satanás, claro, mas foi ele mesmo que instigou, em vez de ele procurar melhorar. Por isso que ele não faltou sabedoria para lidar com aquela situação. E aqui no 4, Caim teve tempo de tratar o sentimento de inveja. Irmãos, nós vemos que Deus deu tempo para Caim para tratar aquele sentimento. Só que às vezes tem pessoas que não querem ser tratadas, tem pessoas que não querem, a pessoa decidiu ser assim e vai continuar a ser assim, que ela acha que o mundo deve algo para ela, que Deus deve algo para ela, que todos devem algo para ela. Mas nós vemos aqui que Deus deu oportunidade para que ele pudesse se arrepender desse sentimento. Só que ele não se arrependeu. Isso é um perigo. Porque se Deus está dando oportunidade para nós, nós temos que abraçar. Então nós vemos que nessa lição, nós falamos acerca de Caim,
concluindo, que Caim devia ter sido tratado a sua inveja, devia ter sido tratado o seu sentimento. Mas esse sentimento é tão sorrateiro que nós não aceitamos que temos ele. Nós devemos chegar para Deus: Senhor, eu estou com inveja de tal pessoa, Senhor. Eu estou com inveja. Mas esse é o tipo do pecado envergonhado. Ninguém admite que tem inveja. Ninguém admite, meus irmãos, que eu estou com inveja dessa pessoa. Eu invejo ela. Ninguém fala isso. Você não vai escutar ninguém falando isso. Às vezes a pessoa fala em tom de brincadeira, claro, dizendo que é verdade. Mas falar com sinceridade mesmo, assim, abertamente, é difícil. Então nós temos que tomar cuidado. E que se a pessoa tem, que ela venha ter cada vez mais. E que Deus me ajude a ter também. Esse tem que ser o nosso sentimento. Às vezes é difícil, mas esse tem que ser o nosso sentimento. E que é a nossa conclusão. Na lição de hoje, aprendemos que o orgulho precede a ruína e afasta o crente da presença de Deus. Alimentar sentimentos destrutivos e invejosos resulta na morte espiritual do cristão. Peça a Deus que Ele lhe conceda um coração puro, humilde e quebrantado. Que nós possamos ter esse sentimento, que nós possamos ter essa mentalidade. Um coração humilde e quebrantado diante de Deus. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.